Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu, professor Paulo, para uma aula de Civismo e Cidadania, a nossa intérprete Elisângela permitindo aí uma aula mais inclusiva para os nossos alunos e alunas. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Convido você a vir aprender um pouco mais nessa disciplina de Civismo e Cidadania. Na aula de hoje, quais os nossos objetivos, né? Compreender a importância de falar bem em público, né? A gente já vem trabalhando isso, da importância que é a gente se expressar de forma correta em público, de se fazer entendido pelas pessoas que nos assistem, que nos escutam, sejamos nós professores, estudantes, né? Para ascensão profissional. Então a gente vai trabalhar esses objetivos na aula de hoje. Então, para dar sequência aí na nossa aula, vamos relembrar um pouquinho. Na última aula, nas últimas aulas, a gente trabalhou aí alguns conceitos para desenvolver bem uma oratória. A gente fez ali um passo a passo para desenvolver bem essa oratória e nós resgatamos também a origem da oratória para você entender que ela não é uma ciência, que ela não é uma arte tão recente, né? A oratória, ela tem aí um período pelo qual ela foi utilizada. E na aula de hoje eu convido você que está aí assistindo às nossas aulas a entender, né? Afinal, para que serve uma oratória? Então, falar bem em público, ele é uma exigência do mundo contemporâneo, a gente saber se expressar, expressar-se perante os outros, se fazer compreendido, não ser cansativo, né? Afinal de contas, ninguém quer ouvir um discurso de 1 hora, 2 horas e que esse discurso seja cansativo. Então, vamos aprender aí essa arte de falar bem em público, para que serve essa oratória. E ter uma comunicação não violenta, mesmo em assuntos mais sérios, em que demandam um discurso, né, pautado aí numa seriedade, talvez numa advertência que vai ser feita no discurso, a gente consiga trabalhar a comunicação afetiva, a comunicação não violenta e fazer com que todos que nos escutam, que estão ali assistindo o nosso discurso, possam ter compreensão daquilo que está sendo dito, do que está sendo falado. Beleza? Então, para início de conversa, né, a gente já bateu esse papo inicial, então para o nosso início de conversa, né, o primeiro treino para falar bem em público, que se tem notícia, né, que se tem documentado, ele ocorreu lá no Egito Antigo, há tempos, milhares e milhares de anos atrás. O Egito, terra dos faraós, já tinha essa preocupação da arte de falar bem em público. Daí a gente vai para o Império Grego, os gregos também tinham essa preocupação em desenvolver a arte de falar bem em público. Lembre-se da cidade de Atenas, né? Que era a cidade pautada aí na filosofia, na educação, e que treinavam as pessoas para falar bem em público, né? Os filósofos gregos e as suas ideias. No Império Romano, a arte de falar bem em público também era utilizada, também era uma necessidade. Nós vamos ter ali, por exemplo, o Senado romano, reunindo os anciãos do Império Romano para tomar as decisões políticas, decisões econômicas, e a necessidade que se tinha de falar bem em público, de se fazer entendido e de convencer as pessoas sobre aquilo que você está falando, defendendo, expondo, é de fato um ponto de vista que deve ser acatado, aceito, discutido por todos. Então a gente vai ter aí essa arte da oratória, essa arte da retórica, para que você entenda, né, que ela não é algo, uma ciência tão recente, que ela vem aí acompanhando a história da humanidade, dessas sociedades que eram organizadas. Tranquilo? A oratória é a arte de falar bem em público, de forma estruturada e deliberada, ou seja, né, você organiza o seu discurso, você organiza a sua fala para que ela aconteça de uma forma estruturada. Por isso, pensar no seu discurso antes, estudar o seu discurso, estudar a sua oratória, estudar aquilo que vai ser apresentado na sala de aula, em um congresso, na apresentação da empresa, é extremamente importante que você conheça, portanto, o seu discurso, que tenha a intenção de informar, que tenha a intenção de influenciar as pessoas ou até mesmo de entreter os ouvintes. Então pense, né? Você vai fazer o seu discurso, vai fazer a sua oratória e se você vai então informar, influenciar ou entreter, e qual o melhor caminho para que você obtenha êxito na sua oratória e no seu discurso?
Portanto, lembre-se de pensar no seu discurso, de conhecer o seu público, né? Até para você adequar o seu vocabulário ao seu público e estruturar o seu discurso com antecedência. E a oratória, portanto, ela se refere a esse conjunto de regras, esse conjunto de técnicas que são adequadas para você apresentar, para você produzir a sua oratória, o seu discurso, e você vai, ao longo do seu treino, lembre-se que a oratória e a retórica depende de bastante treino, você vai aperfeiçoando a sua técnica de falar bem em público e convencer e influenciar e entreter as pessoas, beleza? Olha aqui, né? Trago uma prática na Inglaterra, esse aqui é o Speaker Corner, ou o recanto do orador, em um parque da Inglaterra chamado Hyde Park, em Londres, onde qualquer cidadão pode discursar, e vejam ali, né, as pessoas em volta ouvindo o seu discurso, participando. A gente pode não ter um speaker corner aqui no Brasil, mas a gente tem aqueles momentos em que a gente faz a nossa oratória, em que a gente expõe os nossos trabalhos, as nossas opiniões, participamos aí de discussões, né, apresentamos os nossos pontos de vista e que as pessoas param para nos ouvir. Então, a importância dessa oratória, para que serve essa oratória? Para que você consiga informar as pessoas, para que você consiga convencer as pessoas e até mesmo para que você consiga entreter as pessoas, né? E nós temos essas experiências. Quantas vezes nos deparamos com um vídeo, com uma palestra e a forma com que ela é nos apresentada, ela nos entretém e faz com que a gente, então, permaneça assistindo, querendo ouvir mais da pessoa. Isso é uma técnica desenvolvida e que você pode também desenvolver e que com certeza vai auxiliar a sua vida estudantil, vai auxiliar a sua vida pessoal e vai auxiliar a sua vida profissional em comunicar-se bem, em comunicar-se de forma adequada com aquelas pessoas que nos escutam. Tranquilo? Dando sequência aqui a uma boa oratória, portanto, falar bem em público, né, se posicionar de forma correta no público, ela pode melhorar relacionamentos, isso com certeza, abrir portas e aumentar a credibilidade no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, no ambiente escolar também, né? Então essas técnicas, elas propiciam essa melhora no relacionamento interpessoal, quer seja ele no trabalho, quer seja na sua família, quer seja ele na tua escola, né? A gente passa por situações cotidianas em que falar bem em público é uma arte que precisa ser desenvolvida por nós, precisa ser apropriada e assim a gente atinge esses objetivos que é falar bem em público. Além disso, através da oratória, você consegue demonstrar características de liderança. Né? Vejam aí que os líderes, né? O líder da sala de aula, o líder da escola, o líder do time de futebol, o líder de uma empresa, os líderes mundiais, eles têm essa necessidade de desenvolver essa oratória e convencer as pessoas que o ponto de vista dele é o melhor para aquela situação, é o melhor a ser aplicado, convencer das informações pelos quais essas pessoas estão ouvindo essas informações, entendendo, e o importante, que reproduza essas informações de forma adequada, né? Então, o que será um ponto de peso na avaliação, por exemplo, para indicações e promoções, né? Tanto na sua vida escolar como na sua vida profissional, o fato de você se expressar bem, ele pode significar aí uma promoção no seu ambiente de trabalho, né? Você ser escolhido, talvez, para ser o orador da sua turma, né? Num evento de formatura, por exemplo, porque você se expressa muito bem, você convence as pessoas, você consegue criar uma emoção nas pessoas que estão ouvindo você falar, que são características de uma boa oratória. Tranquilo? Dando sequência, né? Então, portanto, a oratória, ela é esse conjunto de regras, ela é esse conjunto de dicas e técnicas que elas são adequadas para que você apresente e produza um discurso. E essas técnicas, elas vão sendo apuradas no orador, elas vão sendo desenvolvidas a partir do momento que a gente treina, né? Tudo que a gente precisa aprender, né? Ele parte do treino, a gente faz 1, 2, 3, várias vezes, né? Treina o nosso discurso, treina a produção do discurso, leia o seu discurso, né? Vai ali na frente do espelho, leia o seu discurso, apresente para os seus amigos o seu discurso, para que a gente possa, então, desenvolver melhor essas técnicas. Então, você se tornar um bom orador, preparar um bom discurso,
Isso requer técnicas, isso significa que a gente vai seguir algumas regrinhas para o desenvolvimento de um discurso, para a apresentação desse discurso e, é claro, né, esse discurso vai conseguir informar as pessoas, convencer, motivar as pessoas e passar credibilidade na sua fala. Isso é muito importante. Lembre-se, inclusive, que uma das regras para montar um discurso é você checar as suas fontes, checar os dados que você vai trabalhar. Afinal de contas, ninguém quer disseminar fake news ou trabalhar aí com um dado que esteja incorreto. Você vai apresentar um trabalho escolar, você preparou uma apresentação de uma disciplina na sua escola, então você conhece o seu discurso, você checa os seus dados, você testa o teu discurso antes em casa, veja aí com a sua equipe a apresentação do seu trabalho, para que você atinja o êxito nessa questão. Então, aprender essas regras e saber utilizá-las contribui para uma comunicação mais assertiva, né? Então, a gente faz uma comunicação que transmite, de fato, a mensagem que a gente deseja transmitir. Então, a gente consegue aí trabalhar essas questões. Um dos objetivos da nossa oratória, trabalhar aí com essas questões mais assertivas, esse discurso mais direto que convença, informe, motiva e entretenha aqueles que estão nos ouvindo. Tranquilo? Gente, trago aqui para vocês um exemplo, né, de uma das pessoas que fazia, aliás, né, uma oratória e convencia as pessoas, que é o Steve Jobs, né? Acredito aí que vocês lembrem-se dessa figura. E aqui ele está, né, em uma conferência da Apple, que era um evento aguardado todos os anos, onde o Steve Jobs apresentava aí os desenvolvimentos tecnológicos da marca. E ele convencia muitas vezes as pessoas através do seu discurso, né? Que aquilo que ele estava propondo, apresentando, ele criava essa imagem, ele criava essa identidade visual, essa relação com as pessoas dos produtos que ele apresentava. É um exemplo de um grande orador que nós tivemos, e a gente viu que nós temos outros grandes oradores, vimos o Winston Churchill, vimos o próprio Martin Luther King na aula passada, com o seu discurso Eu Tenho um Sonho, e outros oradores ao longo da história que se destacaram, né? Os líderes mundiais, aí, muitos deles se destacam pelo seu discurso, pela sua oratória. Tranquilo? Então aí a gente tem algumas dicas, né? Conhecendo alguns oradores, entendendo para que serve uma oratória, né? Para que a gente convença, entretenha, informe as pessoas daquilo que a gente se propõe a apresentar. Então a gente dá sequência na aula aqui. A oratória, ela permite ao orador, sendo o primeiro e talvez o mais desejado ponto de todo, uma ascensão profissional. Então as pessoas que se apresentam bem, que se apresentam e que dominam a técnica da oratória, muito provavelmente estão um passo à frente aí nesse mercado profissional. Seja buscando um cargo melhor ou até mesmo conquistando uma vaga disputadíssima em uma renomada empresa, os programas de trainee, né, conquistando aí o primeiro emprego. Então a gente sabe que a gente passa por processos de entrevista, então você se expressar bem, você mostrar as suas qualidades de forma correta, ter uma boa iniciativa na sua oratória, se preparar para isso, garante, claro, os objetivos aí para quem procura uma vaga de emprego, para quem procura se dar melhor na escola, apresentação de trabalho. Então a gente tem várias oportunidades para aquelas pessoas que desenvolvem a arte da oratória. Seja ela aí em trabalhos escolares, acadêmicos, na nossa vida profissional, a importância da oratória, ela está presente no nosso dia a dia. Tranquilo? A oratória, ela não representa a fala em si, né? Você simplesmente falar. Ela é uma habilidade de dominar os pensamentos e sentimentos de forma ordenada. Então, quando você conhece o seu discurso, você vai tendo até graus de gradação. Quando que você tem que falar com mais ênfase, quando você tem que, de repente, motivar, quando você tem que sensibilizar. Então, você vai trabalhando. Não é somente vir e desenvolver a fala. Ele envolve também essas capacidades emocionais do orador, né? De desenvolver e imprimir um sentimento na sua oratória, ali na sua retórica. Uma boa oratória, ela vai influenciar diretamente o entendimento da mensagem que se quer transmitir. Se nós estamos fazendo um discurso, por exemplo, na formatura, ele tem que ser um discurso mais alegre, que vai aí motivar, que vai trazer a emoção para as pessoas
que escutam o nosso discurso e que participam daquele momento que é, por exemplo, uma formatura. Se você precisa motivar uma equipe, o seu discurso tem que vir carregado desse sentimento de motivação. Bem tranquilo, são técnicas que a gente vai desenvolvendo no dia a dia, na prática da oratória. Então aqui, ó, de acordo com o educador e filósofo francês George Campbell, a oratória, incluindo a retórica, realiza 4 tarefas principais. Despertar a imaginação. Já imaginou você discursando para uma grande plateia, discursando em um evento importante, discursando na sua formatura, no teu cargo de liderança na empresa, dentro da sua sala de aula? Então a gente vai despertar a imaginação, tanto de quem produz o discurso como de quem assiste, escuta esse discurso. Promover a compreensão. Lembrem-se que reconhecer o seu público é uma das estratégias da boa oratória. Então, se eu preciso que eles compreendam o que eu estou falando, eu preciso saber para quem eu estou falando, utilizar o vocabulário adequado, tornar a minha linguagem mais acessível para essas pessoas, promovendo assim a compreensão do assunto, a compreensão daquilo que você se propõe a passar para as pessoas. Causar paixão. Então a gente tem alguns discursos que nos causam paixão, né? Ou pelo produto que está sendo apresentado, ou pela ideia, né? Ou por outros motivos. Então você escuta aquele discurso e você se sente motivado, né? Você escuta um discurso de educação ambiental, um discurso aí para que a gente mude a nossa relação com o mundo e você se sente motivado a tomar atitudes ambientalmente mais responsáveis. Então o discurso ele tem essa capacidade de causar paixão nas pessoas e gerar determinação, né? Você gostou, você se sentiu motivado, você se sentiu identificado com aquele tema e ele vai gerar uma determinação em você, nas pessoas que participam desse discurso, que escutam esse discurso e que aceitam mudar, a ter essa ação que você fez ou que você acabou ouvindo. A oratória é importante para todos nós, né? Ela é importante porque, além de tudo, ela incentiva a autoconfiança. Você se sente confiante em olhar o público que está na tua frente e fazer o teu discurso. Desenvolve essa questão da autoconfiança em você. Portanto, essas pessoas seguras, né, autoconfiantes, cientes do seu poder de comunicação, do seu poder em motivar, em convencer, em trabalhar a questão com um colega, elas elevam a chance de daí obter sucesso na vida profissional, na vida pessoal, na vida acadêmica, né? Você se expressar bem é aí uma característica que pode, né, que vai te levar aí ao sucesso profissional, escolar, acadêmico e pessoal. Além disso, as pessoas que são aí, né, que dominam essa técnica, elas são mais próprias, mais ativas, né, mais inteligentes e mais criativas, elas tomam a iniciativa, ela tem aí perfil de liderança, né? Então vejam só o quanto que é importante isso. Pessoal, olha essa atividade para que a gente possa pensar juntos essa atividade. Vem aqui com o professor Paulo. Podemos apontar que a oratória tem sua utilidade na alternativa. Vou deixar aqui as alternativas e a gente já volta para fazer a correção juntos.
Pessoal, voltamos com a correção dos nossos exercícios, ou melhor, do nosso exercício. Então aqui, podemos apontar que a oratória tem a sua utilidade na alternativa. Impor o seu ponto de vista, você vai impor aquilo que você pensa para quem te escuta. Convencer alguém, mesmo que você esteja errado, essa é aí uma utilidade da oratória, você está errado e convencer a pessoa. Tornar-se um agente político ou possibilita uma ascensão profissional? Vamos ver aí qual é a resposta correta? Então, possibilita aí uma ascensão profissional, Tornar um agente político não é aí uma finalidade específica da oratória, ela contribui, mas ela tem a sua utilidade aí em promover uma ascensão profissional, pessoal, uma ascensão acadêmica. Galera do segundo ano, Na aula de hoje, nós estudamos a importância e a utilidade da oratória. Lembrem-se, um bom discurso, uma boa oratória, ela tem como objetivo informar as pessoas, convencer as pessoas, entreter as pessoas e motivar as pessoas para aquilo que você considera correto, as ideias, as nossas posições, as mudanças que são necessárias, essas mudanças ambientais. Você vai desenvolver um projeto na sua escola e você aí vai discursar para os seus colegas e você vai convencê-los, por exemplo, que há necessidade da gente mudar algumas atitudes com relação ao meio ambiente dentro da escola. Você vai motivá-los, você vai causar uma paixão e de repente você vai ver aí a escola toda envolvida no teu projeto, motivada, convencida e informada aí dessas questões que você se propôs na oratória. Tranquilo? Galera, e na próxima aula a gente vai então aprender aí algumas técnicas da oratória. Convido vocês então a assistir a nossa próxima aula. Vamos desenvolver algumas técnicas, vamos entender algumas técnicas e vamos nos apropriar de algumas técnicas para que a gente desenvolva uma boa oratória, um bom discurso e a gente atinja os objetivos de informar, motivar, entreter, convencer as pessoas. E essa oratória colaborando para a sua ascensão profissional, pessoal, escolar e acadêmica. Beleza? Muito obrigado. Agradeço a Elisângela, nossa intérprete, possibilitando aí uma aula mais inclusiva. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.